Olá, sexto ano. Espero que todos vocês estejam bem. Vocês estão percebendo, né, que nossas aulas agora estão sendo diferentes, bem diferentes das habituais, né? Não tem mais o nosso contato diário na escola. Apesar de não ter esse contato físico diário, nós vamos ter que manter uma comunicação agora virtual, né? Para que a gente consiga é, adquirir todos os conhecimentos necessários para o sexto ano, para que ano que vem vocês consigam acompanhar o sétimo sem ter tido prejuízo, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? É, de vez em quando eu vou mandar videoaula, como estou enviando agora. Em outros momentos teremos aula ao vivo, a gente vai marcar ainda, né? Agora no início ainda está um pouquinho complicado, porque nem todos os alunos conseguiram ter acesso ainda, né? Mas assim que tudo estiver organizado, nós vamos encontrando outras formas de ter aulas, né? Aulas virtuais. Então, na semana passada, eu encaminhei para vocês uma atividade sobre a poluição da água e sobre o esgoto. E aí enviei um texto, um vídeo e algumas questões para vocês responderem, né? Para dar continuidade àquilo que nós estávamos trabalhando, que era o tratamento da água, as etapas pelas quais a água passava durante o tratamento. E aí, na última questão da atividade avaliativa que eu enviei para vocês, eu tinha pedido para vocês pesquisarem um pouquinho sobre o saneamento básico. O saneamento básico, então, ele inclui várias etapas, desde o tratamento da água até o tratamento completo do esgoto. Então, aqui na nossa cidade, por exemplo, nós não temos saneamento básico completo. Nós, a água é tratada, nós recebemos na nossa casa essa água, nós produzimos o esgoto é coletado, mas ele não é tratado ainda, né? Sabemos que agora já está sendo construída uma estação de tratamento de esgoto, mas ainda não é completo. Com essa construção dessa estação, muitas vantagens nós teremos. O ambiente terá vantagens, porque o esgoto é um material muito sujo, né? Então, se ele é depositado em locais inadequados e sem ter sido tratado, ele vai poluir e, além de poluir, transmitir doenças. Muitas verminoses, muitas viroses que a gente adquire em função desse esgoto que não é tratado. Então, com a construção, muitos problemas serão resolvidos, né? Apesar de ter essas vantagens, é claro que também nós vamos ter que pagar uma taxa para esse tratamento ser feito, porque vocês viram lá no vídeo que eu encaminhei, né? Tratar o esgoto é muito mais difícil que tratar água. É muito mais trabalhoso, porque o esgoto é muito mais sujo, né? Então, vai ter uma taxa para a gente pagar? Vai. E isso que faz com que algumas pessoas sejam contrárias a essa instalação, né? Algumas pessoas não sabem as vantagens verdadeiras dele, então não querem pagar um pouquinho mais, também acham ruim a questão de ter que quebrar as ruas, né? Tirar calçamento, tirar asfalto para mudar a tubulação, porque agora o esgoto vai ter que ser coletado e encaminhado para um lugar. Então não poderia ser o mesmo encanamento que tinha anteriormente, né? O mesmo sistema anterior. Então isso provoca alguns transtornos para nós, tanto financeiros quanto no nosso modo de vida. Porém, se a gente analisar todas as vantagens que isso vai trazer, nós vamos perceber que vale a pena, né? Então, eu pedi para vocês pesquisarem para que vocês tenham uma noção um pouquinho maior sobre a importância desse saneamento básico, como é que ele funciona, e para que vocês esclareçam em casa, para os pais, para os vizinhos, para amigos, né? Pessoas que não têm esse conhecimento da importância, que vocês esclareçam para que a gente utilize de forma melhor, né? E veja o lado bom disso tudo, certo? Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, que são as transformações que a matéria sofre, que está na página 73 do livro de vocês. Então, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre as transformações químicas. A matéria pode sofrer dois tipos de transformações, mas a que a gente vai dar ênfase hoje são as químicas, tá? Então, vamos começar. Vocês já perceberam, né, que os materiais passam por transformações, que eles vão sendo modificados com o passar do tempo. Essas transformações, elas podem ser físicas ou elas podem ser químicas. Uma transformação física só vai modificar a organização das moléculas que compõem a matéria. Como a gente estudou lá no comecinho do ano,
A gente estudou que no estado sólido as moléculas se organizam de um jeito, no líquido elas se organizam de outro, no gasoso de outro, mas o material continua sendo o mesmo, né? Por exemplo, aqui o gelo. Tem as pedrinhas de gelo, tirei do congelador, deixei na pia. Esse gelo vai começar a derreter. Ele era sólido, passou para líquido, mas continua sendo o mesmo material, continua sendo água, né? O gelo é água, a água líquida é água também. Então, na transformação, numa modificação física, só muda a organização das moléculas, mas o material permanece sendo o mesmo. Já numa transformação química, agora já é diferente. Agora o material vai ser transformado numa outra coisa. Exemplo, palito de fósforo. Risquei lá o palito de fósforo, começou a pegar fogo. Depois que esse palito for queimado, ele vai continuar sendo a mesma coisa? Não, né? Ele vai se transformar num material totalmente diferente. Então, as reações químicas ou as transformações químicas são fenômenos que alteram as características da matéria, alteram a composição da matéria. Exemplos que eu coloquei aqui na imagem. O morango, né? Quando o morango está apodrecendo, ele sofre uma transformação química. Por quê? Porque ele vai ficar totalmente diferente de quando ele não estava apodrecido ainda. O gosto vai mudar, a cor vai mudar, nem dá para a gente consumir mais esse alimento, né? Porque reações químicas aconteceram ali. Outro exemplo que eu já falei, né, do fósforo, qualquer material que é queimado, ele vai se transformar em outro e vai ficar diferente do que ele era, todas as queimas. Então, quando o carro queima combustível, quando a gente queima madeira, queima plástico, sempre vai ter uma transformação química. Aqui, o ovo sendo frito ou o ovo sendo cozido, também vai ficar totalmente diferente. A ferrugem, né? Deixei lá um material de ferro lá jogado num lote baldio, umedeceu, entra em contato com o oxigênio, produz a ferrugem, uma reação química que ocorre ali. O pão, também uma reação química. A mãe mistura lá água morna, fermento, açúcar, né? Um pouquinho de sal, trigo. Mistura tudo e leva para o forno. Quando a gente retira do forno, o material está totalmente diferente do que ele era, né? Então, uma reação química que ocorreu também. Ali embaixo, o prego, que é a mesma situação, a ferrugem vai ser formada, vai ser produzida. E ali embaixo, a laranja. Então, fungos e bactérias agem sobre o alimento, liberam substâncias, transformam a sua composição, uma reação química ocorre. Como que a gente vai verificar, como é que nós podemos comprovar que uma reação química ocorreu? Nós vamos ter que analisar, vamos ter que observar as chamadas evidências. Evidências são sinais, são coisas que a gente vai poder observar naquele processo para identificar se é uma reação química ou não. Um dos sinais, uma das evidências que a gente pode observar é a mudança na cor. Então, por exemplo, o pão. Se eu comparar o pão antes de assar e o pão assado, a cor da massa é a mesma? Não, né? Fica totalmente diferente. Então, a cor já tem alteração. O morango e a laranja que apodreceram, a cor deles fica a mesma? Não, também tem alteração na cor, tá? Então, a cor é uma evidência, um sinal. Outra evidência, alteração de odor, alteração no cheiro. Por exemplo, o ovo, quando ele está estragado, aconteceu uma reação química com ele. O cheiro do ovo que não está podre com o ovo apodrecido é um cheiro totalmente diferente, né? Quando o ovo está podre é um cheiro horrível. Então, a alteração no odor, no cheiro, também é uma comprovação de que a reação química aconteceu. Outra comprovação, liberação de gás. Por exemplo, pega um comprimido efervescente, pode ser, por exemplo, aquela vitamina C que vem os comprimidinhos, e você mistura na água. Você percebe que um monte de bolha começa a se formar, né? Essas bolhas estão representando que foi produzido gás ali dentro. Depois, no outro vídeo que a prof vai enviar junto com esse, eu vou mostrar algumas experiências que vai comprovar essas evidências ali, tá? Que vai ter esses sinais para vocês observarem. Um dos exemplos que eu vou colocar lá no vídeo é do comprimido efervescente. Então, aquelas bolhazinhas que se formam é um gás carbônico, que foi produzido durante a reação química, durante a transformação química que aconteceu. E também um outro sinal, uma outra evidência, é a liberação, a produção de luz e calor.
Exemplo, os fogos de artifício, né? Na virada do ano soltam vários fogos. Muitas reações químicas estão acontecendo ali. É graças a essa reação química que a gente vai perceber a liberação da luz, né? Iluminando o céu quando eles são queimados. Então, essas são as evidências principais que a gente vai observar nas reações. Nós também precisamos representar as reações. Então, quando eu estiver olhando a reação acontecer, eu vou analisar aquelas evidências, aqueles sinais e vou dizer se a reação química aconteceu ou não. Mas nem sempre eu vou poder fazer a mistura, né? Às vezes vai ter lá, por exemplo, misturei tal elemento com tal elemento, ocorreu uma reação química ou não? Então, existem formas de representar essas reações, de escrever quando uma reação química aconteceu. E a gente chama essa representação de equação química. A equação química ela vai ser formada por um conjunto de dois fatores, os reagentes e os produtos. Reagente é o material que a gente vai misturar. Produto é o material que vai ser originado depois da reação química. Por exemplo, vamos supor que eu vou misturar vinagre com bicarbonato de sódio. Vai acontecer uma reação química entre eles, que eu vou mostrar no outro vídeo também. Resultando dessa reação, depois que essa reação ocorrer, nós vamos ter dióxido de carbono e água. Essa setinha que fica aqui no meio, ó, sempre que tiver essa seta, está indicando que uma reação química aconteceu. Então, juntei os reagentes vinagre e bicarbonato de sódio, misturei num recipiente, uma reação química aconteceu e foi produzido dióxido de carbono e água, tá? Então, é assim que se representa uma reação. No primeiro momento, os reagentes, quem foi misturado. No segundo momento, quem foi produzido, os produtos. No nosso corpo também acontecem diversas reações químicas. Os biólogos costumam dizer que o nosso corpo é um laboratório ambulante, de tantas reações que acontecem. Só que nós não percebemos isso ocorrer, né? Elas acontecem a todo instante. Por exemplo, a digestão do alimento. Então, lá no almoço comi carne, arroz, feijão, macarrão e salada. Esse alimento, assim que a gente ingere ele ainda não é absorvido, né? Então, é necessário acontecerem diversas reações químicas para transformar esse alimento, que é uma partícula bem grandona, em nutrientes capazes de serem absorvidos pelo nosso corpo. Então, várias reações ocorrem. Na nossa boca começam as reações com a ajuda de bactérias e enzimas, no nosso estômago com o suco gástrico, lá quando chega no intestino, o nosso fígado libera também uma substância para agir sobre as gorduras. Então, várias reações ocorrem nesse processo. Quando uma ferida está cicatrizando, que começa a formar, né, aquela casquinha para segurar o sangue, não deixar que o sangue fique escapando, também uma reação química acontecendo, que é chamada de coagulação, né? As plaquetas vão lá, produzem uma substância, a reação química acontece para que o sangue pare de ser eliminado. Nos nossos rins, para o nosso sangue ser filtrado, né, e retirar todas as impurezas, aquelas coisas que a gente não vai mais utilizar, também vão fazer um trabalho de reação química. A respiração, para a gente produzir energia, para a gente conseguir fazer as atividades do nosso dia a dia, muita energia tem que ser produzida. Para isso, reações químicas acontecem. Então, reação química não acontece só no laboratório ou só quando a gente mistura coisas. Existem reações que nós não conseguimos enxergar, que são essas que acontecem no nosso corpo, mas que mesmo assim são fundamentais, são essenciais para a nossa sobrevivência. Para finalizar, então, eu vou deixar uma atividade para vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão assistir o vídeo dos experimentos, que eu vou colocar ali para vocês. De repente, se alguém quiser repetir algum experimento em casa, repete, só lembrando que tem que ter bastante cuidado, né? Tem reações químicas que elas liberam gás, liberam odor, e isso pode afetar nossa saúde, né? Então, sempre que forem fazer experimentos, mesmo sendo simples, ter bastante cuidado, não ficar muito próximo, né? Não colocar o rosto em cima do experimento para evitar que esses gases ou que alguma substância seja lançada sobre nós.
Esses que a prof vai fazer são experimentos bem simples, né? Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que existe uma infinidade de exemplos de reações químicas. Então, vocês vão assistir o segundo vídeo com os experimentos. Depois eu vou pedir para vocês colocarem lá no caderno o título da aula de hoje, então transformações químicas, e vou pedir para vocês anotarem o que vocês acharam mais importante dessa videoaula. Disso que a prof explicou aqui, o que vocês acharam mais importante. Então, vocês podem ir voltando o vídeo, né, as partezinhas que a prof falou rápido ali, anota lá no caderno. E depois desse resuminho que vocês vão fazer, um resuminho curtinho com as informações principais, vocês vão responder no caderno também as questões 1, 4 e 5 da página 78. Não precisa copiar a pergunta, só coloca lá respostas da página 78 e responde. E aí na aula que vem a prof encaminha a resposta dessas atividades para vocês conferirem, tá? Então essa atividade vocês não vão me entregar, mas eu preciso que vocês façam para reforçar os conteúdos, né? Para não ficar coisas pendentes, tá? Para vocês irem acompanhando. E aquilo que vocês tiverem dúvidas, não entenderam muito bem, na aula que vem, vocês, ou assim que vocês assistirem o vídeo, que vocês não entenderem, vão deixando lá no comentário lá do vídeo da prof as dúvidas que vocês tiverem. Tá certo? Então, bom estudo para vocês, boa semana e caprichem aí. Beijo!